Agora, 3, 2, 1, iniciando. Bom dia a todos. Com grande orgulho é hoje que a gente traz aí, começando algumas aulas do Introdutório da Saúde da Família, da preparação dos professores do Introdutório da Família. E a gente começa aqui com a nossa querida Babi, Maria, que a gente trabalhou bastante tempo juntos, né, Babi, com grandes desafios, né? A gente vai estar iniciando a aula. Lembrando que a dinâmica da aula, ela vai ser a seguinte. A gente vai estar primeiro vai ter a apresentação da professora, e aí, posteriormente à apresentação, a gente inicia com as perguntas que podem ser realizadas aqui no bate-papo, que está acima da minha cabeça, onde vocês podem estar inserindo as perguntas, tá bom? Já vou orientar a Babi aqui. Babi, não se preocupe com o que aparece aqui. Se precisar, a gente fala. Se atenha à apresentação, tá bom? Que os meninos já estão lá. Então, sem mais delongas, a gente vai passar aqui para que a Babi comece a nossa apresentação. Babi, seja bem-vinda ao Telesaúde. Alô? Então, bom dia a todos. Tem tanta coisa que eu quero falar nesse início, mas eu vou começar dizendo que eu quero agradecer muito a gente da Escola de Saúde de Mato Grosso, a pessoa da professora Neuci, diretora da escola, também da Estela Mares, minha amiga, querida Eliane, porque a gente sabe que tem coisa que a gente só faz por amigo, né? O Berdan, então, um motivo primeiro de eu estar aqui é de ter aceitado esse convite, desafio, para mim é muito desafiador falar uma web aula, é uma coisa que eu nunca fiz, apesar de toda a minha pouca experiência, porque eu sou jovem ainda, né? Pouca experiência nessa coisa de conversar sobre algum tema, de fazer aula. Me interessou muito essa proposta de a gente poder conversar, de ser interativo. E eu tenho o desafio de trazer algumas noções básicas sobre metodologias educacionais ativas. Oi, pessoal, vocês me escutam? A gente está fazendo o teste do som. Ah, sim, então é o microfone mesmo que o Berdan está usando, né? Eles estão me escutando, Berdan. Então tá, ele já está resolvendo. Só um minutinho, tá? Eu gostaria de pedir, por gentileza, que a Andressa, o Acácio e a Marilei fechassem as câmeras, por favor. A gente vai deixar só a câmera da professora aberta, tá bom? Andressa, você está me escutando? Obrigada. Só fechar a câmera. Ainda não fechou. Continue te vendo. Ok, obrigada. Agora fechou de todo mundo. Vou abrir a minha.
Ok, então vocês aguardem só um minutinho, tá ficando agora só a minha imagem, né, aberta para vocês, que o Oberdan tá arrumando aqui, ele saiu da sala e tá entrando novamente para ver se volta o som normal, tá bom? Andressa fechou sim, tá tudo ok. Então, bom dia a todos. Tem mais gente entrando na sala agora. Nós estamos só recuperando o som, tá? Da professora Babi. Já vamos retornar à aula, dar início à aula. Aguardem só um minutinho, só um pouquinho de paciência, tá bom? Eu tô só. Então, enquanto eles estão organizando aqui, deixa eu dar algumas orientações. Com relação à apresentação, vocês podem baixar a apresentação clicando nessa setinha logo abaixo daqui do slide. Deixa eu mudar a minha apresentação para eu poder indicar para vocês. Então, assim, a gente tem aqui a apresentação no centro da tela. Logo abaixo, vocês encontram uma setinha no canto esquerdo. Ok? Essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível já na semana que vem para vocês poderem estar assistindo pelo YouTube. Então, quem infelizmente não puder estar assistindo nesse momento, ou algum outro colega, vocês vão ter acesso a ela. Lembrando mais uma vez que as perguntas elas devem ser encaminhadas pelo bate-papo e elas serão respondidas ao final da aula. Silvia, bom dia. Eu consigo te ver. Eu vou solicitar, por gentileza, que você feche a sua câmera, por favor. Gleice, ao longo da aula, a professora Babi ela já vai dar essas orientações, ok? Só um minuto, Maria Aparecida. Eu vou pedir para fazer um teste aqui, tá? Domingos. Oi, Domingos, bom dia. Consigo te ver. A professora Babi já vai iniciar a aula. Eu vou pedir, por gentileza, que você feche sua câmera, ok? Ela vai estar mudando aqui de computador. Vou mudar de lugar com ela para o som poder ficar ok para vocês. Sim, tá sem. Ela fechou. Alô, bom dia. Agora vocês estão me ouvindo? Preciso de um. Ok. Ai, que bom. Então vamos começar. A gente teve um probleminha de som, mas agora está tudo ok para a gente começar. Eu vou repetir as minhas palavras iniciais, né, quando o Verdão me apresentou, que é primeiro agradecer muito o convite, agradecer à Escola de Saúde Pública, na pessoa da professora Neuci, sua diretora, e também nas pessoas das minhas amigas, Estela Mares, Eliane, do meu amigo Verdão,
E eu digo sempre que tem coisas que a gente só faz por amigo, né? Então, é um pouco essa lógica de eu estar aqui. Claro que é um prazer, é uma experiência muito nova para mim, né? Primeira vez que eu faço uma web aula, mas estou muito animada com essa possibilidade da gente poder conversar, trocar experiências, ideias, né, acerca do que são as metodologias ativas, educacionais ativas. É uma aula introdutória, uma aula bastante provocativa, né? Claro que a gente não tem intenção nenhuma de esgotar o tema aqui, a nossa intenção é que ela suscite muitos desejos de pesquisa e de aprender mais. Foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a me interessar por esse universo das metodologias ativas. É muito interessante quando a gente começa a transformar aquela professora tradicional que existe dentro da gente, né, num facilitador, num orientador, numa pessoa muito ligada aos seus alunos, naquilo que é o crescimento do aluno, né, no deslocamento do aluno. Confesso que também fiz uma aula um pouco voltada para os facilitadores do curso introdutório da saúde da família, que a escola vai iniciar, né, mas que todos vão poder participar. Eu estou com uma dificuldade aqui porque eu queria achar como que eu vou passar a minha tela. Acho que é aqui. Sumiu minha barrinha, Verdão. Ah, tá. Parte do planejamento, tá, gente? A gente combinou aí. Como é também a primeira web aula da escola, né? Essas coisinhas vão acontecendo. Então vamos começar? A gente combinou, então, que eu vou fazer a apresentação, que vai durar 40 minutos, 1 hora, e aí a gente vai conversar. Vocês vão fazer perguntas, a gente vai interagindo, ok? Então, metodologias educacionais ativas, né? Já é um consenso entre os estudiosos da educação que não bastam mais informações para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Para que eles possam participar de modo interativo e efetivo na vida em sociedade. Informações repetidas, memorizadas, reproduzidas, acabam gerando uma manutenção daquilo que já é existente, né? Não possibilitam muito aos aprendizes que eles façam analogias críticas, né? E a gente acaba estimulando um pouco a condição de espectadores do mundo. E não é muito isso que o mundo está precisando atualmente. Atualmente a gente precisa de um profissional que pense, que sinta, que haja, que seja proativo, que tenha decisão. E que cada vez esse profissional precisa ser mais profundo, mais comprometido. Esse saber precisa estar relacionado com o seu entorno, com a sua realidade. Então, está exigindo de todos os professores, facilitadores, uma nova forma, né, de se relacionar com esse aluno. Historicamente, a formação dos profissionais do SUS está apontada em metodologias conservadoras. A nossa também, a nossa formação profissional foi numa perspectiva da minha geração, estou falando, né, gente? Foi numa perspectiva fortemente conservadora, influenciada pelo cartesianismo e por isso mesmo fragmentada, reducionista, né? Uma postura muito positivista de entender a realidade. Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem também está contaminado pela simples reprodução do conhecimento, onde ao discente cabe reproduzir e repetição do mesmo, e ao docente o papel de transmitir o conhecimento. Hoje, na hora que eu estava me preparando para vir para cá, eu fiquei lembrando do meu pai, né? Eu sou filha de professores, pai e mãe professor, e meu pai é professor fundador da Universidade Federal, hoje ele está aposentado. E me lembro que quando eu era adolescente, acho que eu tinha tipo uns 12 anos, 13 anos, e a gente chegava lá na UFMT para buscar papai, e a gente encontrava ele pelo som da sua voz, que era aquele professor que falava muito alto e falava. Então a gente vem dessa geração, de uma geração que a aula expositiva era, né, e a gente tem até espaços onde você tem um palco, assim, onde o professor fica, né, em evidência, e ele é o dono soberano do saber.
é sobre isso que a gente vem questionar, né? Até que ponto essa postura, que já foi, ela já foi há um tempo aceita, hoje ela não é mais indicativa, né? Por conta de que nós precisamos quebrar com essa rotina de repetição das coisas, né? Faz parte das funções da escola, então, contribuir para que haja o desenvolvimento desses processos interativos, que contribuam para a mudança desse quadro, né? Que esse profissional também tem autonomia, esse estudante, esse discente, ele tenha autonomia no seu aprendizado, né? Então, foi por isso mesmo que a escola, ela se preparou de uma forma diferente para organizar esse curso, né? Técnicos e as pessoas da coordenação pedagógica prepararam material, esse material foi construído no coletivo, os docentes do curso que foram escolhidos para serem os facilitadores participaram da validação desse material, testaram o material, aplicaram, né? Já houve toda uma facilitadores comecem esse curso. Essa capacitação, então, que a gente está fazendo agora, é uma proposta de um processo interativo, né? A gente está interagindo com os facilitadores do curso introdutório, mas também está aberta a aula, né? Para que esses alunos, né, futuros facilitadores, possam refletir e compreender um pouco mais sobre a sua prática pedagógica, essa prática que eles irão desenvolver, e estimulá-los a buscar, então, também maior conhecimento de metodologias ativas, né, de metodologias educacionais ativas. Então, como que deve ser a postura desse docente nessa perspectiva inovadora? É uma postura de orientador, de facilitador. Não cabe mais aquele professor soberano, que fala, que as aulas, o tempo inteiro as aulas expositivas, né? Cabe, então, um facilitador, uma pessoa que você vê como um orientador, e assim você também vê como sujeito desse processo, né? Aluno e professor são sujeitos desse processo, não tem mais aquele que é o soberano, né? Escolhe estratégias e procedimentos dinâmicos, então cabe ao facilitador sentir muito os seus alunos, sentir o seu grupo, precisa que ele, além do que ele já tem proposto, às vezes ele precisa lançar a mão de outras dinâmicas, porque o grupo vai responder melhor, né? Ele tem toda a liberdade para modificar também, durante as aulas, as dinâmicas, as estratégias. Então, de maneira que esse docente, esse facilitador, ele esteja ajustado aos interesses do aluno, né? É o aluno que vai trazer a demanda. É o aluno que vai trazer aquilo que é a sua maior necessidade, a forma como ele funciona cognitivamente. E aí o professor orientador, nessa postura de facilitador, vai ficar atento a esse movimento do aluno, principalmente as comunicações não verbais. A gente fala muito, né, com caras e bocas, a gente mostra se gostou, a gente mostra que não entendeu, geralmente a gente franze a testa, enfim, tem 1000 jeitos e trejeitos da gente mostrar que não está no grupo, que o grupo foi e você ficou. E cabe a esse orientador buscar esse aluno, né? Fora isso, a gente que é profissional do SUS também, não pode esquecer que o nosso dia a dia clama muito, né, pela nossa presença, aquela correria do fazer. E muitas vezes, alguns ainda têm o sentimento de quando estão em capacitação que não estão fazendo. Estão fazendo, sim, uma coisa muito importante, que é amolando o seu facão, parando para repensar, para se ressignificar, para crescer em termos cognitivos, de conhecimento e voltar diferente. Então, não tenham esse sentimento de que não estão trabalhando sim. Educacionalmente é uma obrigação da gente, né? Eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula que a formação profissional é para sempre, né?
Então, cabe a nós, em primeiro lugar, cuidar disso. Esse facilitador é um facilitador que também desafia os seus alunos para que eles busquem, porque esse clamor do trabalho vai sempre puxar o aluno. Então, aquele aluno que está com dificuldade de chegar, de vir, de participar, de apresentar os trabalhos, né, que vão ser avaliados. Então, esse facilitador, ele precisa desafiar esse aluno para que constantemente ele busque soluções para isso, para os problemas, o trabalho avançando no campo da hora da capacitação também é um grande desafio, né? Esse orientador também estimula o aluno a buscar soluções em grupo, por meio de diálogo entre si, né, por meio de diálogo. Então, eu dialogo, eu busco soluções com os meus amigos, eu busco solução com o meu facilitador, eu busco solução com os autores. Eu preciso desenvolver destrezas cognitivas de avaliação, de análise, de síntese, e não mais só a memorização inerte, né? O conhecimento é posto e eu engulo. Não, eu vou pensar, perguntar, questionar, analisar, buscar outras ideias, buscar outros saberes para complementar aquilo, e aí sim, avaliando, analisando, fazendo síntese, eu chego naquilo que é o conhecimento, né? Eu quero aproveitar esse momento para agradecer muito a minha amiga Valéria, facilitadora de metodologias ativas como eu, foi minha colega no curso do Círio, e que foi a pessoa que eu troquei essa aula, né? Aqui tem muito dela também, ela que acabou organizando todos os slides para mim, então eu sou eternamente grata por essa parceria, e sinto que estou representando aqui os meus colegas. Acho que todos nós estávamos aptos para fazer isso, e por algum motivo, graças a Deus, eu fui escolhida e tenho o prazer de estar com vocês, né? Então, esse professor, voltando aqui à nossa aula, esse professor observa o aluno, né? São professores que observam mais os alunos, dão um tempo para que os alunos definam seus objetivos educacionais e preocupem-se em prover ambientes e ferramentas que ajudem os seus alunos a interpretar múltiplas perspectivas de análise do mundo real, o que possibilita a construção de suas próprias perspectivas. Então, é importante que esse professor, esse educador, saiba ensinar, né? Ele saiba observar o tempo desse aluno, aquilo que esse aluno traz. Hoje a gente entende que ninguém chega para um curso vazio, né? De jeito nenhum, a gente chega com muito conhecimento acumulado, certo? Muita coisa para pensar, para refletir, muitas dúvidas da própria prática profissional, do processo de trabalho. Então, é importante que esse orientador, né, que a gente aqui está chamando de professor facilitador, interprete essas múltiplas perspectivas de análise do mundo real, né? Quer dizer, o mundo, a verdade, aqui cabe bem aquela coisa, a verdade não existe, né? A forma como eu vejo o mundo não é a única forma. Eu preciso me permitir, e é isso que eu sugiro que os facilitadores façam, se permitam olhar o mundo com os olhos dos seus alunos, né? Com as perspectivas e análises que eles trouxeram. Aí sim, todas as vezes que eu consegui fazer isso com os meus alunos, eu posso garantir para vocês que eu cresci muito. E tenho crescido também no cotidiano, aproveitando para olhar o mundo com o olho do outro. O que será que ele está vendo que eu não estou vendo? Porque ele tem uma experiência de vida diferente. E eu acho que esse que é o grande barato dessa troca de saberes e de crescer para aprender a aprender, né? Então, o educador precisa saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua produção e a sua construção. A gente tem que pensar também, nós que já somos mais experientes, assim, tipo, mais de 50 anos, né? Precisamos lembrar que, assim, o referencial teórico que a gente teve na nossa formação, há 20, 30 anos atrás, é um referencial que hoje está totalmente questionado já, né? Todos os paradigmas daquela época que a gente estudou já foram quebrados. Imagina se a gente não tivesse aprendido a aprender,
né? Nós seríamos já profissionais obsoletos, parados no tempo, presos a um saber que é dinâmico, que cresce, que tem 1000 possibilidades. Então, a todo momento, o mundo do conhecimento está produzindo. E essa produção, essa construção, é que faz com que a gente vá avançando, né? Então, o docente da Escola de Serviço Público de Mato Grosso, está sendo entendido, eu li no caderno de alunos, está sendo entendido como um mediador do processo. Então, está sendo entendido exatamente nessa perspectiva que a gente está trazendo das metodologias ativas. Então, ele é o mediador do processo de ensino e aprendizagem junto com o aluno, né, numa dimensão em que possa estimulá-lo a ser o sujeito crítico e implicado para as mudanças e para o avanço da qualidade do SUS e da realidade da comunidade local. Então, esse sujeito crítico que está sendo formado, ele vem para que traga mudanças, né? As mudanças acontecem primeiro na gente. A gente nunca entra num processo desse e sai igual, né? Por exemplo, eu já vou sair diferente daqui, né? E todos nós precisamos sair diferentes desse processo, porque esse processo é que vai fazer com que a gente reflita melhor a nossa prática do SUS, a qualidade daquilo que a gente faz, a qualidade dos nossos serviços, e possamos, então, intervir na realidade de maneira que haja uma mudança também na nossa comunidade local. Esse docente deverá identificar o desempenho de cada aluno, orientar esse aluno e criar estratégias pedagógicas necessárias para o avanço do aluno e da sua turma, né? Então, esse docente que a gente espera que cada vez mais se transforme, né, num educador ativo, um facilitador, um orientador, tem um grande desafio que é avaliar. Então, em metodologias ativas, não tem aquele que é o melhor, aquele que tira 10 e aquele que tira 1. Não existe isso. Existe o deslocamento do aluno. E o facilitador precisa estar pronto para observar isso. Como é que esse aluno chegou? Né? O que ele trouxe? Tem gente que já chega com muito mesmo, muito conhecimento. Ele já é um educador ele já é um aluno que pesquisa, que busca, que tem costume de entrar em sites científicos e ler artigos e fazer suas próprias reflexões. Então, provavelmente, esse aluno é um aluno que vai ter um deslocamento diferente daquele aluno que não tem essa experiência, que ainda tem muito marcado de si aquela postura do aluno que recebe, né, de discente que espera o ensino tradicional. E alguns vão chocar, né? Porque a gente, aluno, a gente às vezes quer que o professor dê a solução para você. E a todo momento, esse facilitador, que é o facilitador escolhido pela escola, ele vai buscar que você responda as suas próprias questões, né? O tempo inteiro, nós devemos estimular os nossos alunos a terem as suas respostas. Essa que é a lógica desse orientador facilitador, né? Berbel, que é uma autora que escreve muito sobre metodologias ativas, afirma que as metodologias ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender utilizando experiências reais ou simuladas, visando as condições de solucionar com sucesso desafios advindos das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos. Então, nas metodologias ativas, a gente sempre parte de uma experiência real ou simulada. Então, a gente tem um disparador para as atividades, né? E eu andei pesquisando o caderno de vocês e vi que vocês vão trabalhar com alguns desses disparadores, dessas estratégias, que daqui a pouco eu vou falar, e mais à frente, e que tem a grande missão de desenvolver o processo de aprender, né? Aprender a partir da prática, aprender a partir de uma situação simulada, para que a gente possa
a partir da prática social, em diferentes contextos, a gente possa ir entendendo o processo de conhecimento, de apreensão dessa realidade, né? Bastos conceitua metodologias ativas como processos interativos de conhecimento. Olha que interessante, não é uma via de mão dupla, é um processo interativo, ele vai e volta e eu interajo com o meu facilitador, eu interajo com os autores, eu interajo com os meus colegas, eu interajo com a minha equipe, né? O tempo inteiro eu estou interagindo, né? Analisando, então, é um processo interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas, decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Então, eu sempre parto de um problema, e nessa interação, né, com esse problema e com as pessoas que estão relacionadas com isso, vai se dando o conhecimento e as propostas de mudanças da sociedade. Então, problematizar é a chave para quem deseja aprender. Pois, como afirma Bebel, aprender por meio de problematização ou da resolução de problemas da sua área é uma das possibilidades de envolvimento ativo de alunos em seu próprio processo de formação. Então, o tempo inteiro, como eu disse que a formação é para sempre, e ela começa de mim, né, do meu interesse, é muito importante que eu sempre problematize uma realidade. Isso fica tão introjetado dentro da gente que a gente começa naturalmente a perguntar, né? Mas por que está acontecendo isso? Eu não posso passar por um determinado fenômeno ou por uma situação real e não questionar por que é assim, por que sempre foi assim, né? E aí aqui não serve o porque sim, entendeu? Que geralmente as mães fazem. Por que, mãe? Porque sim, né? Naquela fase que a criança está perguntando. Infelizmente a nossa educação, ela do lar, falando agora da educação na família, naquela fase que a criança está montando as suas maiores cognições, que está perguntando tudo, que está descobrindo o mundo, é a fase que a mãe, que está atarefada, as coisas começam, vai ler isso aqui, porque sim, né? E a gente não é tão estimulada a fazer perguntas. E aí, na fase adulta, a gente precisa muito disso, na hora do nosso trabalho, a gente precisa muito disso, né? Então, a gente vai despertar em nós, de alguma forma, aquela criança perguntadora, eu falo, né, que é aprender por meio de problematizar. Então, eu preciso problematizar uma realidade, né, e aí, a partir da resolução desse problema, vão surgir também novos questionamentos, né? Encontramos, então, em Paulo Freire, não dá para falar de metodologias educacionais ativas sem citar o grande mestre, né? Uma defesa para as metodologias ativas, né? Porque tem correntes que são contra, né? Apesar de que cada vez mais as metodologias ativas ganham soberania, né? Com a sua afirmação de que na educação de adultos, o que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção do conhecimento novo, a partir de conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos. Então, é muito importante que Paulo Freire, quando faz defesa das metodologias ativas, ele coloca isso, né, essa afirmação, que educação de adulto é diferente, que a gente precisa impulsionar. Eu penso que a educação de todos, né? Mas aqui, no caso, ele está fazendo foco na educação de adultos, que a gente precisa superar desafios. Às vezes a gente fica muito tempo aceitando situações, desafios, ou porque a gente não se sente preparado para fazer esse desafio. Então, a metodologia ativa vai nos ajudar a fazer isso. A nos desafiar, a desafiar esse saber construído dentro de nós, né, e criar um novo, a fim de que a gente consiga resolver problemas mesmo e construir novos conhecimentos. Como que é, então, o processo de ensino-aprendizagem nesse método, né? A problematização, né, é utilizada como uma grande estratégia de ensino-aprendizagem. Tudo começa com um problema, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do problema ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. Então, segundo Bebel, a metodologia da problematização com o arco de Menezes é uma das alternativas metodológicas nesse conjunto de metodologias ativas.
Sim? Então, durante todo o curso introdutório dos facilitadores, vocês vão trabalhar com metodologias, e quando estiverem trabalhando com problematização, e quando estiverem trabalhando com os alunos também, todo o curso é montado de forma que a gente sempre inicie diante de um problema, e que aí esse problema reflita, que o aluno possa examinar, refletir e ressignificar. Ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o arco de Megarese, que traz aqui começa pela realidade, né? Mas eu vou mostrar mais no outro, vou explicá-lo aqui nessa figura. Então, a partir da realidade, onde estão os problemas, né? É ali que os problemas estão. Então, no caso do arco de Megarese, você trabalha mais com problemas reais, onde os problemas são identificados e onde se aplica a solução. É aqui, onde eu identifico o problema, e é aqui que eu volto para aplicar uma proposta, um projeto para a mudança dessa realidade, né? Então, eu começo observando essa realidade, um evento, um fato comumente observado, né? Então, aquilo que me suscita um desconforto, aquilo que me incomoda, é o que eu geralmente começo a observar. Aí eu relaciono esse evento, esse problema aos seus pontos-chave. Então, quais são os pontos-chave desse problema? Né? Levanto isso, busco referencial teórico para esse problema, porque a partir dos seus pontos-chave eu vou buscar pesquisa, olhar o que se estudou sobre isso, porque a gente nunca começa do zero, né? Já tem estudos sobre isso, teorizo então esses pontos, aprofundo, e aí a partir desse referencial teórico acerca desse problema, eu começo a levantar a hipótese de solução. Ok, então se o problema é assim, os pontos-chave deles são aqui, o referencial teórico está relacionado que eu posso resolver assim, assim, então eu começo a levantar hipóteses, né? Nesse levantamento de hipóteses, eu começo também uma fase de planejamento das propostas, com o intuito de mudar a realidade, né? Então, essa hipótese ganha um plano, um projeto, que eu vou colocar em prática, né, as propostas planejadas e avaliar qual foi o impacto que esse movimento, esse projeto vai, quando aplicado à realidade, vai trazer. Né? Então, essa forma de olhar possibilita que eu observe o problema, pense sobre ele, planeje uma mudança, uma prática, uma mudança nova de execução, e que ele, então, mude essa realidade. E aí eu vou ter um outro olhar para outros problemas, né? Esse é um arco exatamente porque ele não tem fim. É um movimento de espiral. E aí eu trouxe também a espiral construtivista, que é uma outra metodologia também ativa, né, construtivista, em que elas são muito semelhantes, só que a espiral construtivista, ela é usada também muito para disparadores fictícios, uma narrativa, né? Então, eu utilizei muito com narrativas, e aí a gente identifica o problema, então, a partir desse disparador chamado narrativa, formula explicações também, então, a espiral é muito usada em grupos afinidades, então, um grupo de pessoas afins, a partir do disparador, começa a pensar, qual é, então, o problema? E aí, achando o problema, formula explicações. Claro que a formulação vem a partir do nosso conhecimento, do nosso senso comum sobre aquilo, das nossas até experiências práticas, formula explicações, e aí eu elaboro questões de aprendizagem, que a gente chama. Nessa hora que eu estou elaborando questões de aprendizagem, eu volto para o meu trabalho, para minha casa, e vou buscar novas informações. E aí, sempre pautado em artigos, em informações científicas, em pesquisas sérias, né? Porque respondendo essas questões do norteador,
eu construo novos significados, né? Às vezes consulto 3, 4, 5 autores que falam sobre isso e respondo as minhas questões norteadoras. Quando faço isso, volto para o grupo Afinidade para avaliar esse processo. Então, chega todo mundo com as suas respostas, né? Conversa sobre aquele saber que aconteceu, o que eu li, troca isso, troca autores, troca essa conversa, e aí chega uma síntese. Então, e aí, o que eu entendi a partir daquilo que eu li, que o meu colega leu, daquilo que a gente conversou, o que eu entendi disso, né? Qual que é a minha síntese, então, com relação a esse problema que está acontecendo, né? Apesar de fictício, alguma coisa relacionada à realidade. Engraçado que a gente fala muito de arco e de espiral para os momentos de capacitação, né? E aí a gente, agora em Cuiabá, não posso deixar de falar isso, a gente fez uma experiência inovadora agora nas conferências regionais de saúde, que nos dias 9 e 10 a gente vai estar fazendo a Conferência de Saúde de Cuiabá, e a gente entende a conferência como um grande momento também de capacitação, de troca com a população. Científica da conferência e a gente inovou. Nós resolvemos trabalhar com a comunidade a partir de um caso que a gente chamou de caso da família do Jardim Florido, e a gente separou, então, Cuiabá, né, em 4 regiões, né, Norte, Sul, Leste e Oeste, e olhando os indicadores de saúde de cada regional, a gente criou a situação da família do Jardim Florido. E, gente, é impressionante como esse movimento de entender também o usuário do SUS, o trabalhador do SUS, o gestor do SUS, como uma pessoa que vive numa determinada realidade, né? E o quanto faz sentido o caso da família do Jardim Florido para as pessoas que estão naquela região trabalhando com aquilo, né? Então, é possível você usar metodologia educacional construtivista, ativa, até em conferência. A gente já está usando e nossa experiência está belíssima. Outras estratégias, então, de metodologias ativas. O estudo de caso, que eu acabei de falar que a gente está usando na conferência, que a gente usa muito em sala de aula, que vocês vão usar também, né? É um estudo de caso que é bastante utilizado. Começou a ser muito utilizado em direito, administração, medicina, agora está sendo usado em tudo quanto é lugar. Os alunos são levados, em qualquer disciplina, perdão, né? Até em conferência, os alunos são levados à análise de problema e tomada de decisão a partir de um caso, que pode ser real, fictício ou adaptado à realidade. No nosso caso da conferência, a gente está usando um fictício adaptado à realidade, né? Mas vocês vão utilizar bastante também casos reais. A gente traz casos também para a sala de aula. Os alunos empregam conceitos já estudados para análise e conclusão em relação ao caso, né? Pode utilizar antes de um estudo teórico ou pode utilizar depois, como a gente viu na espiral construtivista. Eu trago aquilo que eu já tenho estudado, de análise, conclusão, e vou buscar ainda mais explicações para as perguntas que eu levantei a partir do problema apresentado, né? E isso tem a finalidade de estimular os alunos à busca, a ter uma postura mais proativa no seu próprio processo de aprendizagem. Outra metodologia é o processo do incidente, onde o facilitador traz apresenta para o seu grupo de alunos, e aí oferece maiores detalhes sobre esse incidente, e aí os alunos começam a fortalecer, esclarecer o que desejarem, discutir soluções, e começam então a discutir solução para o incidente, certo? É sempre bom que se busque o referencial teórico para que as soluções sejam mais firmes, né, mais pautada na produção de conhecimento. E assim também a gente está produzindo conhecimento. Tem o método de projetos, por meio desse método, afirma os autores, que o aluno busca informações, lê, conversa, anota dados, calcula, elabora gráfico, reúne o necessário e, por fim, converte tudo isso num ponto de partida para o exercício e aplicação na prática. Vocês vão fazer isso também, eu espero, né? Porque já que a gente vai utilizar a problematização, o curso vai utilizar a problematização o tempo inteiro, então, a partir do problema estudado, levantado os dados,
preparar todo o conhecimento e também para hipóteses para intervir naquela realidade, isso se transforma num plano, um projeto, né, de intervenção e vai ser executado com a finalidade de mudar a realidade. Temos também a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, que se desenvolve com base na resolução de problemas propostos, com a finalidade de que o aluno estude e aprenda determinados conteúdos. A esfera cognitiva do PBL deve garantir que o aluno estude situações suficientes para se capacitar e procurar o conhecimento por si mesmo, quando se deparar com uma situação problema ou um caso clínico, né? Então, a PBL é uma estratégia muito utilizada atualmente. A gente utilizou, nesse último curso que a gente fez de gestão da clínica com o sírio-libanês, a gente utilizou muito. Os problemas vinham desde uma cidade polis, né? Vinham também de cineviagens, vinham de várias formas de conferências, teleconferências, e a gente também fazia aprendizagem baseada em equipe, né, que é TBL, que é uma estratégia que explora o domínio cognitivo, especialmente focalizado na resolução de problemas, mas também os domínios psicomotores e atitudinal, uma vez que se utiliza de aprendizagem colaborativa entre participantes com distintos saberes e experiências. É bem interessante esse movimento em TBL. O facilitador é aquele cara que fica numa posição muito confortável, né, de observar mesmo seus alunos crescendo, trocando, escabelando suas respostas. E a gente utilizou também no curso do Sírio bastante, toda semana, toda quarta a gente fazia TBL, e eu trouxe um pouco o exemplo como que isso acontecia, né? Os alunos recebiam uma situação, um contexto, que é o disparador de aprendizagem que eu falei, recebe um texto para leitura, analisa primeiro individualmente e faz as suas respostas, né? Assim que responde, ele troca com o seu grupo diversidade. Ali tem um grupo de 4, 5 pessoas, e aí cada um vai dizer como que respondeu aquele texto, as questões que haviam ali. E aí, após essa troca, um vai mostrando para o outro por que respondeu a B e não a C, enfim, né? E chegam num consenso. Então, daí o grupo tem um outro ranking de respostas, que daí ele troca com um outro grupo dentro da sua sala e vão ver o que eles fizeram, parecidos, diferentes, o que divergiram. Um tenta convencer um pouco o outro. Não, lembra disso, pensa naquilo. É muito interessante essa experiência. E aí, no final das contas, após esse compartilhamento, né, individual, em grupo, em grupão, esse grupo, então, responde aos facilitadores que são especialistas, né, no caso nosso, especialistas do Sírio, e aí os especialistas, a partir das respostas, começam a responder, a corrigir, e assim, é interessante o formulário, porque todas as respostas estão certas, não tem nenhuma errada. Então, não fica aquele sentimento de, a gente errou e tal, não tem isso. Tudo é certo, mas tem aquela que melhor se aplica. Então, a gente é estimulado também a pensar que pode haver, no meio de um monte de soluções, aquela que melhor se aplique à realidade. Então, é muito interessante a gente poder ir trocando isso como que eu diria, vai afinando esse instrumento de olhar a realidade e de maneira que eu possa propor estratégias que sejam para aquela localidade mais eficazes. Pontos positivos, então, das metodologias ativas. Possibilita a autonomia do aluno, e acho que é isso que a gente está buscando com metodologias ativas, e é isso que eu estou falando desde o início, quando eu digo que a formação profissional da gente é para sempre. A gente, às vezes, fala assim, estou aqui desatualizado, não, essa secretaria não investe em mim. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa romper com esse aluno tradicional que também existe dentro da gente, né, que a gente está se transformando, então, num aluno ativo, e que a gente
vive no mundo da tecnologia, a informação está aí, quem tem informação tem poder, né? A informação está por todo canto e com muita facilidade de acesso, né? Então a gente precisa, esse facilitador, é isso que a gente está buscando, até chamar atenção para essa aula, ele precisa despertar nesse aluno que ainda não despertou essa possibilidade de autonomia. Responsabilizar o aluno pelo seu aprendizado, então não tem mais essa, eu ganhei, precisa melhorar, você não me deu o satisfatório, que também não tem nota, né, em curso de metodologias ativas. Eu preciso então olhar esse aluno, o percurso dele, quanto ele caminhou, né, o que ele trouxe já de autonomia, quanto ele cresceu nisso. E aí sim avaliar esse crescimento e também com o componente de quanto eu também ajudei nesse crescimento, né? Então o facilitador precisa ficar bem atento a isso, que esse é um processo interativo. Um aluno não vai fazer o percurso sozinho e você, quando fizer com ele, também vai estar aprendendo alguma coisa e se doando, trocando. Outro ponto positivo é desafiar os professores e alunos a buscar o conhecimento, estimular a criação cultural. Claro que seus alunos estão buscando, você também vai buscar, desenvolver esse espírito científico e o pensamento reflexivo. Isso é uma coisa que todos nós, sem exceção, precisamos muito exercitar, né? E devagarinho a gente vai quebrando aquele aluno receptivo que nos formaram, e se transformando nesse aluno mais ativo, mais reflexivo, que não tem medo de produzir conhecimento, que faz pesquisa, que escreve, que bota a cara a tapa, tipo, que nem isso que eu estou fazendo agora. Então, esse aluno que é um aluno extremamente responsável pelo seu aprendizado, né? E esse facilitador que apura em si cada vez mais as suas habilidades de estimular pessoas a aprender. O outro ponto positivo da metodologia ativa é possibilitar o estudo à distância. Olha só, eu não tenho ideia agora, Berdan, com quantas pessoas eu estou falando, mas eu penso que 90 pessoas, olha que coisa maravilhosa. Você acha que a gente ia poder fazer isso numa sala de aula e num custo, né, quase zero e podemos fazer essa troca? Pois é, o Verdan está me falando que a gente está gastando R$48. Que maravilha isso. E isso, então, realmente é um grande ponto positivo, essa atitude que a metodologia, que essa possibilidade de estudo à distância nos dá, né? Despertar a curiosidade do aluno, que é exatamente isso que essa aula se propõe hoje. Vocês vão ver, quem continuar estudando, né, os facilitadores que vão continuar buscando mais coisas sobre metodologias ativas vão se descobrir num mundo muito novo, muito interessante. Então, espero que eu tenha estimulado isso. Desenvolver o potencial do pesquisador e de produção de conhecimento na graduação do nível superior. Então, existe dentro de nós aquele cientista que, quando criança, queria saber porquê de tudo, que botava o dedo na tomada, que experimentava, que questionava e que fazia suas analogias. Então, a gente precisa despertar isso em nós de novo. Os alunos trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas e na própria perspectiva do professor. Às vezes o aluno vem com uma proposta que você fala, cara, que loucura isso, eu nunca tinha pensado nisso, vamos fazer, vamos pensar. Então isso não tem preço, entendeu? Para o facilitador isso é muito legal. Estimular o sentimento de engajamento. É muito importante que o grupo se apoie, se acolha, porque é uma coisa nova para todos nós, né? A maioria de nós está acostumado a sentar, vou fazer uma especialização. Ótimo, senta, vou fazer uma formação. Sala de aula, professor, blá, 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 blá. Você fica assim, tá, algumas coisas te interessam, outras não. Aqui não, você está ativo, você vai falar, você vai trocar com seus colegas, você vai aprender a fazer reflexões, você vai ter que escrever, produzir conhecimento, é uma coisa que a gente ainda é um pouco, alguns de nós enferrujado, enfim.
percepção de competência e de pertencimento dos alunos, desenvolver a persistência dos estudos, entre outros. Eu falo que não dá para você sair de um curso onde as metodologias ativas são aplicadas e não mudar essa sua relação com o aprendizado, né? Com a leitura, com a busca, com a motivação para estudar, né? E a gente falou um pouco de avaliação, eu quero dar um destaque, que a avaliação da metodologia ativa ela tem um papel central, o tempo inteiro você está avaliando, não tem essa coisa de prova, de nota, de terror com o aluno, não é nada disso, você precisa ser muito sensível para você observar então esse aluno, há realmente um relacionamento, a gente fica bem íntimo. A minha experiência é que eu fiquei muito íntima dos meus alunos, assim, da gente trocar confidências, dores e alegrias, né? Então, e até para poder a gente entender quais são as dificuldades que esse aluno está trazendo, né? Então, a avaliação começa desde o primeiro dia, é uma atividade permanente, é uma atividade crítica, reflexiva, tanto para o planejamento e desenvolvimento de programas, como para o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem em ações educacionais. Para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, deve ser considerado o desempenho dos discentes e dos facilitadores e dos aspectos pedagógicos das atividades propostas. Avaliar, ser avaliado é um momento de aprendizagem. Também a gente quebra aquela nossa visão de que agora eu vou ser avaliado, que coisa horrível, tal. Não, é um momento de aprendizagem também. Eu vou dar valor, valorar, vou validar o conhecimento construído, faz parte do processo de aprender. É importante considerar o todo e nas ações isoladas e fragmentadas também. Então, eu olho o aluno, tanto em grupo como individual, como que ele faz as suas anotações, como ele faz as suas pesquisas, como ele responde aos seus questionamentos, né, com que frequência ele faz isso, enfim, tem critérios que vocês também vão ter para avaliar os alunos de vocês. No fundo, é uma dimensão ética do ser humano, né, a avaliação, dizer se algo está bom ou mal, ou dizer que se está acontecendo, poderia ser mais elaborado. Sempre é importante que o facilitador dê esse feedback para o seu aluno. Olha, você está bem nisso, nisso, nisso. Que tal se você olhar um pouco mais isso? É o famoso, eu preciso melhorar, né? E a gente receber isso com muita tranquilidade, porque a ideia é que se construa autonomia, a ideia é que você realmente busque cada vez mais aprender. Então, refletir para saber se foi bom ou foi mal, tudo precisa ser avaliado, precisa ter uma parada, né? O Brasil não é um país muito tradicional em avaliação, em nada. A gente não avalia política, a avaliação da gente de aluno é tradicional, então é uma coisa nova também. Você parar, saber se foi bom, se foi mal, sempre com posicionamento muito ético, lembrando que a gente não avalia você não avalia se o aluno, a postura do aluno enquanto indivíduo, né? Você vai avaliar o aluno no seu processo de aprendizagem. Então, precisa respeitar os valores do aluno, a forma como ele funciona, e focar naquilo que é importante para que o seu aprendizado aconteça. Trata-se de uma forma de ir estendendo nossos limites, experimentar novas formas de convívio e realização. Geralmente, eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito coisa assim com feedback, né? Muito restrição. E hoje eu estou muito aberta a isso, estou gostando, entendo que cada retorno é um feedback que a gente precisa pensar, porque se eu sou uma pessoa que estou em construção, em todos os sentidos da minha vida, também estou em construção como facilitadora, né? E também estou em construção como aluna. Então é importante que as avaliações de aqueles que estão me acompanhando, eu possa pensar nelas, né? Então, portanto, avaliar na perspectiva construtivista pode contar com alguns instrumentos de avaliação. Para Pinto, 2002, esses instrumentos podem ser de autoavaliação. Aqui na escola, então, geralmente a autoavaliação é muito importante. Sempre que forem avaliar os alunos, comecem com a avaliação deles. Como que você está se vendo nesse processo?
que você acha que você já aprendeu? O que você está gostando? A pessoa que tem que falar primeiro, né? E muita coisa, estimular os portfólios para que o aluno registre, e o próprio percurso do seu portfólio ajuda também a observar a sua caminhada, né? O seu deslocamento durante o aprendizado. Nesse curso que vocês estão iniciando, vocês vão avaliar o percurso do aluno. Eu li também no caderno de vocês. Então, o docente fará a avaliação de cada aluno no decorrer do percurso, considerando sua frequência mínima. Claro, é importante, né, a participação das atividades propostas e a identificação das competências, do saber ser nos diferentes eixos temáticos, conforme registro do diário de classe. Então, estimular sempre o aluno a ser, né, a ser protagonista, a ser o autônomo no seu aprendizado, a ser um pouco mais trabalhador da saúde, um pouco mais comprometido com o SUS que a gente quer, né, e com as transformações da sociedade. E também vai haver um momento que vocês vão avaliar o curso, né? O docente, o aluno e a coordenação local, a coordenação regional e da escola deverão avaliar o curso em seus diferentes aspectos, conforme instrumento próprio disponibilizado. É fundamental que todos respondam esse instrumento, registrando as suas percepções para o avanço do curso. Então, aprender a aprender na formação dos profissionais de saúde, deve compreender o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, garantindo a integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade. Esses grifos são nossos, mas a afirmação é de Dmitri, e eu deixo aqui uma mensagem de agradecimento, assim, profundo por essa experiência nova na minha vida também, de que aprender a aprender deve ser a meta de todo profissional que pretende e deseja construir uma política de saúde sólida nesse país. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter estimulado vocês a buscar mais sobre conhecer metodologias ativas. E eu estou, acho que agora, aberta aqui a bibliografia, mas dizer também que me foi pedido que deixasse para vocês uma atividade. Então, eu quero deixar como atividade, depois eu vou escrever, né, Alberdan? Você vai digitar? Eu digito depois. Já eu digito. Sim, já eu digito para vocês, mas eu queria combinar, que tal se a gente fosse, então, fazer algumas pesquisas sobre o que é portfólio e que vocês, nesse momento de formação de facilitadores, construíssem um portfólio para que vocês possam apresentar para os tutores de vocês ao final dessa formação. Ok? Bom dia a todos, uma boa semana. E tamo junto aí. Vamos para as perguntas, né? Claro, para as perguntas. Tamo junto. Deixa eu fazer uma aqui, Babi. Como é que tá o som? Pra mim, tá. Como é que tá o som? Tá bom? Tá bom. É que a gente tá. Esse computador acaba dando defeito, mas a gente tá uns tapinhos nele arrumou. Tomar uma aguinha. Fique à vontade. Então a primeira, na verdade, da Silva Falheiros é um comentário. Ela diz assim: estimular a criatividade, levando as mudanças para o avanço da qualidade no SUS e da realidade da comunidade, assim como os cursistas esperam do professor mediador orientador, eles também esperam do gestor. Assim, é muito interessante trabalharmos o gestor, senão encontramos grandes dificuldades na efetivação desse cenário local. Esse é um comentário dela. Plenamente. Acho que o SUS é feito de trabalhadores, usuários, gestores, né, conselheiros, todo mundo está convidado a esse movimento de pensar mais essa autonomia, né? E também essa troca, o processo interativo. A gente tem algumas experiências já acontecendo em Mato Grosso, né, de colocar o gestor nessa roda, de pensar, que é o trabalho do NDS lá com CDG SUS. Acho que é uma experiência totalmente de encontro a isso.
né? E que amanhã acho que o professor, amanhã não, na próxima aula, né, que é com o professor Júlio Miro, ele pode dar mais detalhes sobre isso. Eu vi aqui, obrigada, de Cáceres, Babi, a aula foi muito boa, muito obrigada, foi muito boa para mim também. Legal isso. Então, o meu áudio está muito alto, diz, né? Vou afastar um pouquinho assim. Pronto, não afasta não, senão não escuto direito. Aí melhorou? Uhum. Porque o pessoal de casa estava achando que estava muito alto. Eu vou continuando as outras perguntas. A IB colocou o seguinte assim. Que ela gostaria de referências bibliográficas sobre TBL. Eu encontrei um link do Google, só que está em inglês. O TBL, né, ele foi uma metodologia criada americana, então ele é Team Based Learning, que é aprendizado baseado em times. Então o livro inicial dele é em inglês. Então a gente tem que ter uma facilidade com o inglês. Então eu coloquei o link do livro, que é gratuito no Google, pode clicar e baixar. Aí depois a gente pode conhecer mais, né, Babi? Mas... Tem muitos artigos científicos. Eu propus aí uma metodologia básica e outra complementar. De repente, não sei se coloquei específico sobre isso, mas de maneira geral os autores falam da PBL nos próprios artigos, né? E aí é site científico mesmo, que eles vão ser estimulados a pesquisar, né? Eu li aqui também, Oberdan, que alguém perguntando se eu estava propondo que se fizesse um portfólio. É isso mesmo, eu estou propondo uma pesquisa sobre o portfólio e também que vocês, dessa formação de vocês, que são essas aulas que vocês vão assistir, agora, começando por mim, vocês criem um portfólio. E apresente vocês facilitadores, hein, gente? Estou falando mais agora para os facilitadores. Ou é para todo mundo? Não sei. Hein, Oberdan? E aí, meninas? Para os facilitadores. Então, esse exercício é para os facilitadores, que vão ser os professores do Introdutório da Saúde da Família. Como a gente tem muitas pessoas que não fazem o curso, mas que estão assistindo porque é uma aula aberta, é interessante que vocês estão entrando em contato com metodologias que já não são mais as metodologias clássicas, apesar de ser metodologias antigas até, né, Babi? Mas é que pouca do ensino tradicional está exposto dessa maneira, então a gente não tem tanto. Então, para quem não teve contato, vai estranhar um pouco, mas vai amar, porque eu já fiz várias metodologias assim, né? Quem já fez com o sírio-libanês sabe como é uma delícia. Aprende bem. Então, é uma oportunidade que vocês estão tendo aí, outras unidades de saúde do estado de Mato Grosso, a gente está vendo bastante gente. Bernardo, deixa eu responder Rosemary aqui. Que ela está falando sobre se a gente tem experiência de metodologia ativa com o usuário. Então, Rosemary, é isso que eu falei na aula, né? Agora a gente aqui em Cuiabá está com uma experiência de utilizar estudo de caso durante as conferências. Então, a gente olhou todos os indicadores de saúde da conferência das regiões de Cuiabá. Cuiabá é dividida em 4 regiões. E aí a gente criou o caso da família do Jardim Florido, que é um caso que vai trazer uma família que tem vários problemas, né, de saúde, mora numa... Depois a gente até pode disponibilizar esse caso e que a gente está usando assim como disparador nos eixos. Começa com... A gente está usando o texto mais científico sobre o eixo e o caso. Começa com o caso e pergunta, isso faz sentido para vocês? Isso acontece aqui nessa região? Como a gente trabalhou com indicadores que estão gritantes, né, sérios na região, eles trazem esse elemento e trazem muito mais elementos da realidade. E aí a gente faz um quadro que é assim, pontos indesejáveis, que não pode acontecer nunca numa região de saúde ou numa unidade de saúde, ou com a saúde da população, e aí propostas de resolução disso. E a gente tem observado assim, que está sendo um produto muito interessante. Então, com o usuário, é a minha primeira experiência, né? A minha experiência maior é com facilitação mesmo de alunos. É isso, Rosemary. Tem algumas perguntas que já passaram, eu vou voltar elas aqui para a gente poder... Okay. A Rita de Cássia perguntou se existe uma outra metodologia semelhante à questão da problematização. Porque ela achou a problematização uma estratégia de fato muito interessante, mas se existe alguma outra metodologia que você conhece que possa ser adotada que seja semelhante. Eu apresentei a espiral construtivista, né? Que eu entendo também como uma outra metodologia
que trabalha também com problematização, com disparador a partir só que com disparador fictício, né? E não sei se eu mostro aqui, eu volto, né? Pode voltar. Vou voltar para mostrar a espiral construtivista. Às vezes ela chegou na aula depois que tinha. Vou te mostrar um negócio chique agora, quer ver? Você clica bem aqui, ó, bem no meio dos slides. Aqui no meio dos slides. Sim. Ele abre todos para você e você escolhe onde você está. Ai, que chique. Você viu aí? Você aprendendo hoje, você também está aprendendo uma metodologia ativa. Exatamente, eu vou ter que vir dar muita aula aqui, né? As ferramentas. Enfim, então, essa aqui é uma proposta que eu trabalhei, na verdade, eu trabalho mais com a espiral construtivista do que com o arco, né? Mas a educação permanente proposta a metodologia proposta para a educação permanente do SUS é a problematização e o arco de Magalhães. Então, que é o que vocês vão usar, que é este aqui, o arco. Eu já trabalhei com espiral construtivista, né, que é muito parecida com o arco, mas o arco, aqui na espiral, a gente para na avaliação do processo e a gente trabalha com o projeto de intervenção também num outro movimento mais de planejamento e tal, né? Aqui mais para o aprendizado mesmo. E o arco não, o arco já parte da realidade e volta para a realidade. Então, necessariamente, ele força uma intervenção. A espiral, ela força uma síntese do conhecimento. Acho que essa que é a diferença delas. Apesar de ter uma lógica muito parecida. A Andressa de Arruda Amorim tem uma pergunta. Ela fala assim: hoje o processo de ensino-aprendizagem vem cada vez mais inserindo o docente como facilitador, mediador, o que estimula muito o interesse do aluno em se interagir e participar com seu conhecimento prévio. Uma dificuldade que ela vê é que, como nos momentos oportunos, saber abordar a realidade de cada um, organização de cidades maiores e de cidades menores, como poderia ela ter esse jogo de cintura? Essa foi difícil. Essa foi desafiadora, muito legal essa. Eu vou refletir junto com você, né? Por exemplo, a minha experiência foi numa cidade grande. Eu facilitei 2 grupos afinidades e 4 grupos de diversidade. E a gente tinha esses momentos na hora que a gente nos encontros, a gente conversava sobre o portfólio do aluno. Então, nessa hora, a gente conseguia, a partir do portfólio, o aluno avaliando o seu próprio portfólio, mostrando a sua evolução, você consegue mostrar para ele como que ele avançou nesse percurso, você consegue mostrar para ele, você está percebendo que aqui, nessa hora que você está fazendo essa reflexão, você ainda está muito, você não está aqui ainda, cadê você? Na verdade, você falou do autor tal, e você pensa o que disso? Então, nessa hora, você consegue ir mostrando para alunos alguns pontos. Eu me lembro que uma vez, eu olhando o portfólio de uma aluna, que é uma pessoa, uma pesquisadora mesmo, assim, que autodidata praticamente, ela estava tendo dificuldade de fazer registro no portfólio dela. E aí a gente foi conversando sobre isso, e a gente chegou à conclusão de que, como ela gostava muito de tabela, de gráfico, o modelo mental dela de síntese era muito assim, ela não conseguia fazer aquela coisa descritiva. Eu falei, aquela abstração, né? Aí eu disse, quem que falou para você que você tem que fazer? Porque está todo mundo fazendo texto dissertativo, você tem que fazer. Faça do seu jeito, né? Faça sua tabela, seu gráfico, da forma como você... era a sua grande habilidade, né? Trabalhar com isso. Faz gráfico e tabela como ninguém que eu conheço, eu aprendo muito com ela. E aí eu falei, tem uma certa resistência a isso, né? Já tinha uma resistência anterior à metodologia ativa. E a partir do momento que ela conseguiu, então, pegar um texto e responder sua questão, criando o seu gráfico, meu Deus, o portfólio dela saiu de 3 folhinhas para... Foi um dos portfólios mais lindos. Virou um portfólio mesmo, enorme, assim, aquela coisa desse tamanho. Porque ela tinha muita facilidade de pesquisar. E aí, quando ela conseguiu fazer a sua síntese, responder as perguntas, porque ela sempre vinha com muita pesquisa, mas ela não respondia as perguntas.
E aí ela começou a contribuir muito para o grupo. O grupo cresceu muito com o crescimento dela. A gente tem agora um... Acho que sim, acho que isso, na verdade, essa habilidade, Babi, eu acho que a pessoa adquire fazendo, né? Vai construindo. É uma troca mesmo. Como que é o nome dela mesmo? É uma troca, você observa como que o aluno está reagindo. Eu acho que essa é a principal maneira que a gente tem para poder falar isso. O aluno ele te realmente responde, ele te né? dá muito feedback. Ele fala para você. Agora a gente tem um combo de três perguntas. Não, na verdade, 2 perguntas e um comentário da Silva Faleiros. A gente vai falar um pouquinho primeiro da primeira intervenção dela. Metodologias ativas, como processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas, decisões individuais ou coletivas, com a forma de encontrar soluções para um problema, ela diz assim: observa que existe no ser humano a resistência a mudanças. Como atuar com profissionais que têm pelo menos 2 horas por semana para planejamento das ações da unidade de saúde e eles utilizam para alimentação ou ir embora mais cedo? Como resolver esse problema? Esse é difícil. Mais um. Hoje está pegando eu vou fogo responder. aqui. Cada caso é um caso, né? Eu acho que não tem uma fórmula, né? Mas o grupo ajuda muito nessa hora. Se todo mundo estiver nessa nova vibe de buscar novos conhecimentos, né? Porque esse momento dos... E aí eu acho que na unidade de saúde o PMEQ vai ajudar muito, né? Aquela proposta de intervenção do PMEQ, de que de alguma forma as unidades que já fizeram têm um plano de ação, e aí eles têm, eu li alguns de Cuiabá, eles têm um plano de ação onde eles vão estudar juntos, né? Tem momentos em que eles precisam parar, avaliar o seu trabalho e tal. No curso do Círio, a gente falava muito de algumas ferramentas que ajudam a equipe a crescer junto. Uma delas é, por exemplo, fazer o projeto terapêutico singular de um paciente ou de uma família, né? Isso faz com que o profissional vá se envolvendo mais. E nesse momento de que eles deveriam, essas 2 horas que ela fala que eles deveriam o quê? Eles deveriam estar pensando... E Deus está pensando, eles estão preparando ou para comer ou para ir embora. É cultural isso, né? Não é uma coisa muito fácil. Eu entraria com disparadores. Tem que ter alguém na unidade responsável por essa educação permanente, né? Eu lá na minha... não vai longe, hein, gente? Eu trabalho na assessoria de planejamento, né? A gente, por si, a gente já tem uma coisa de estudar, de pesquisar e tal. Mas tem época que a gente entra numa invernação, assim, meio só de conversa, de lanche. Né? Aí eu sou uma que busco, né? E aí, gente, olha... como eu estou sempre lendo, sempre com novidades, né? Hoje eu tenho o dia inteiro para contar essa novidade que elas devem estar me assistindo também. Então a gente troca muito. Gente, na sexta-feira, de 15 em 15 dias, a gente tem uma coisa que a gente chama de cumbuca, que é durante a semana dispara um texto. Isso é uma boa estratégia. Tem funcionado. Eu sei de onde veio isso, hein? Falcone. Falcone. Lógico. De gerenciamento pelas diretrizes. Então, a gente tem o texto base, a gente sempre estuda método de planejamento, e aí, na sexta-feira, todo mundo leva seus questionamentos, a gente senta na hora do café da manhã, e em 1 hora a gente conversa sobre aquilo que estudou, que viu. Então, a gente busca... Um começa puxando e daqui a pouco aquilo vai contagiando todo mundo e quando a gente vê, a coisa está acontecendo. É um processo. É um processo, é uma construção. Existe uma outra intervenção da Silvia, que é assim: a avaliação é importante, mas como vamos dar conta de verificar a mudança de cenário dos profissionais envolvidos se atuamos ainda pontualmente? Fala de novo para mim, a avaliação é importante. A avaliação é importante. Mas como vamos dar conta de verificar a mudança de cenário dos profissionais envolvidos se atuamos ainda pontualmente?
Eu acho que é em relação à avaliação, né? Ela está falando diretamente da avaliação, porque as avaliações são individuais. Ela está falando de avaliação de aluno ou ela está falando de avaliação de uma dada realidade? Eu acho que de uma dada realidade. Pelo que aparece aqui, como ela fala de mudança dos cenários profissionais envolvidos, provavelmente é da mudança de realidade. Eu penso acho que tem um pedaço aqui dela que pode complementar. Que ela falou assim: a avaliação é considerada uma atividade permanente e crítico-reflexiva, tanto para o planejamento e desenvolvimento dos programas, como para o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e ações educacionais. Ela vê muita dificuldade de cumprir com essa abordagem, sendo que o professor, mediador, orientador, atua em situações pontuais. Por gentileza, explicite melhor. Mas ela mesmo deu. Eu ia sair por aí, hein? Como que ela chama? Silvia? Silvia Faleiros. Silvia, olha só. Eu ia falar isso para você. Em projetos, no caso que você avalia, porque o projeto, ele tem um momento que monitora, que você avalia, e eu avalio o resultado. Então, eu tenho, na intervenção, pós-intervenção, durante a intervenção, eu vou acompanhando a mudança daquele cenário, daquela realidade que foi identificada lá no início, né? Então, olha aqui, a gente está falando que no arco, né? Que a partir da realidade eu identifico o problema, observo essa realidade, levanto pontos, busco referencial e planejo uma mudança, uma proposta de mudança. Intervém. Então, durante a intervenção, você monitora, acompanha e vai olhando as mudanças, né? E aí é resultado. Todo projeto tem um objetivo e todo objetivo é quantificado, né? Tem uma meta. Então, eu vou na meta. Como que eu avalio se a situação de saúde numa cidade está boa? Nos seus indicadores de saúde, nos processos de mudança que aconteceram, em capacitações, em unidades novas que foram criadas, numa expansão da rede, enfim. Mas, de alguma forma, nos indicadores de saúde, né? E o aluno, é uma avaliação realmente de percurso, do processual, do primeiro dia que ele bota o pé no curso até a hora que ele termina, você está avaliando. Acho que é assim, não é? Não tem outra. Então, na realidade, eu vou ver alguma mudança. A gente fala assim, mas será? Tantos anos que a gente está... É que a gente ainda vê um tempo muito curto, né? Às vezes as intervenções mudam. SUS, e aí não vejo mudança, sim, a gente... Mas a verdade é que a gente consegue ver mudança assim com o tempo. A gente vai verificando. Hoje você está fazendo isso, já é uma mudança. Já acabou de consolidar uma mudança diferente. Se você pensa há 7 meses atrás no estado de Mato Grosso, não ia acontecer uma situação dessa. Então isso já é uma mudança de uma metodologia ativa que foi há uns tempos de metodologias ativas para 93 pessoas no estado de Mato Grosso inteiro. Olha que chique. A Iraci está falando assim. Já quer ver todo mundo, né? Pessoal de Sinop, Iraci está falando assim: esse processo de educação permanente é um trabalho de formiguinha e constante. Para alguns profissionais, o despertar também é lento. É importante não se desistir. Tenho a compartilhar que trabalhou introdutório com as mesmas pessoas 2 vezes. E o amadurecimento do primeiro para o segundo do encontro foi magnífico. É isso mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. E é muito legal você ver, né, os colegas crescendo e os nossos facilitandos, né? Também crescendo. E é assim mesmo que a gente vai. A Julemar vai entrar agora. Eu acho que uma coisa de desistir não é muito com o profissional do SUS, né? É engraçado. A gente já é guerreiro Aqui tem uma da Julemar. Ela acabou de colocar assim: como inserir, olha que interessante, como inserir a metodologia ativa no cotidiano de trabalho do SUS? Seria, na questão da educação permanente, uma estratégia? Ou existiriam outras estratégias para inserir a metodologia no cotidiano do trabalho do SUS? Observando as oportunidades mesmo. Eu acho que, por exemplo, essa da Conferência de Saúde de Cuiabá foi um momento de grande oportunidade. Quando a gente começou a discutir
a comissão técnica científica, a ideia era, vamos fazer aquela mesa tradicional, entendeu? E aí o planejamento... Pelo mais fácil, né? Pelo mais o planejamento vai fazer aquela exposição sobre os indicadores de saúde, aí que a gente disse, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer nada disso, o povo não aguenta mais isso. Vamos começar com teatro de bonecos, vamos fazer estudo de caso. Então, assim, eu penso que a gente precisa aprofundar cada vez mais sobre as técnicas e ferramentas da metodologia ativa, praticá-la, e aí a gente vai introduzindo, né? A gente vai agora no próximo encontro de PTA, né, o planejamento de trabalho anual do ano que vem, na Secretaria de Cuiabá, a gente vai entrar com alguns momentos diferentes de ferramenta, com ferramenta de metodologia ativa. Eu vou agora pedir uma desculpa para uma gafe que eu fiz aqui, uma gafe de gênero. É difícil fazer a gafe de gênero. Eu falei assim, eu chamei o Juleimar de menina, ali não é. Juleimar é um moço. É um moço? Então eu estou pedindo desculpa, Juleimar, publicamente, porque eu fiz um erro de gênero absurdo aqui. Outra pergunta que a gente tem aqui, outra intervenção, é do pessoal de Barra do Garça, do escritório regional. Eles falam assim, a pessoa que está assistindo não é uma facilitadora, mas já participou de 2 capacitações com metodologia de problematização, mas tem um questionamento. Quanto vamos poder avaliar as mudanças no cotidiano dessas pessoas que receberam essa capacitação? Eu penso que pela postura delas. Eu observo isso, por exemplo, nesse curso que eu facilitei, nós temos 7 alunos que são da Atenção Básica de Cuiabá. E nós fazemos contato assim, diário, né? Eu vejo que elas têm uma outra postura, desde o andar, desde a colocação em reuniões, estão mais abertas para propor soluções. A prática da pessoa muda. Essa é a experiência que eu tenho visto. A minha mudou, eu vejo por mim e vejo também pelos meus alunos, que eu fui facilitadora mais direta. Aqui tem outra pergunta. Você não mudou, Bernardo? Lógico. Fala aí você. Eu mudo o tempo todo. Experiência também. Na verdade, assim, trabalhar com telesaúde é trabalhar com metodologia ativa. Porque, assim, toda vez que você recebe, a gente tem 3 áreas separadas no telesaúde. A teleconsultoria, telediagnóstico e teleeducação. Em todas as 3 aulas... Isso que eu estou fazendo aqui, teleeducação? Está fazendo a teleeducação. Na parte de teleconsultoria, toda vez que uma unidade de saúde faz uma solicitação para a gente, é necessário que o professor, ao receber aquela realidade, ele precisa pesquisar evidências. Em cima dessas evidências, ele vai construir uma resposta. Essa resposta, às vezes, é a partir de um consenso de uma sociedade, por exemplo, brasileira de cardiologia, ou uma sociedade de enfermagem. Esse consenso vai para o aluno e, automaticamente, esse aluno que utilizou um problema real está devolvendo essa solução para a realidade. Ou seja, acaba sendo uma espiral mais realista até do que a gente faz a suposição dentro da própria escola. No telediagnóstico, a mesma situação ocorre. É um caso real e com tempo de resolução durante o que está acontecendo na realidade. Ou seja, ele já aplica o que a gente está aprendendo. Então, para o pessoal de Barra também, eu acho que uma inclusão é essa. Utilizar a realidade, o problema é que a gente demora muito tempo. A gente está acostumado a um tempo absurdo para que as coisas sejam resolvidas. Nosso objetivo é utilizar ferramentas como essa tecnologia para reduzir esse tempo. Reduzindo esse tempo, a resposta da realidade e a intervenção começa a ser mais urgente. Mas não que existam as mudanças paulatinas. Há muitas mudanças que hoje as pessoas estão vendo, a interação, na conversa, nesse sistema de teleeducação que a gente está fazendo agora, é resultado de uma metodologia ativa. De coisas que a gente fez no passado, que foi criando ligações, eu falo ligações mentais e novas sinapses, né, que a gente acaba criando, e acaba dando para a gente o jogo de cintura de criar saídas para uma realidade que não estão dando tanta saída para a gente. Se eu fosse olhar hoje o Sistema Único de Saúde, é um problema estrutural em todos os municípios do Brasil, não falo de Mato Grosso. Mas existem saídas. Se a gente às vezes não consegue, por exemplo, igual a gente está fazendo agora, com todo mundo que está assistindo, se a gente não consegue às vezes dar uma ajuda na estrutura, tipo, não consigo oferecer seringa para vocês, está faltando medicamento, a gente não chega com medicamento, tem problemas estruturais, mas a gente não pode negar por aquilo que a gente consegue fazer, que é o conhecimento. O conhecimento está chegando. Então, o conhecimento, se a gente pega os artigos acadêmicos vamos pensar, as evidências científicas, o maior problema que a gente tem na integração no usuário é problemas relacionados ao processo de trabalho, né, Babi? E aí, o processo de trabalho a gente consegue resolver ensinando
E fez zero. Outra fala que é o seguinte, o portfólio acadêmico ou escolar, que assunto seria esse para ele construir portfólio? O portfólio. Então, não posso falar muito que vocês vão pesquisar, né? Qual que é o portfólio. Mas o portfólio é um registro assim, muito pessoal. É interessante que você faça, a partir desse momento, por exemplo, que a gente encerra a web aula, você já pode colocar suas impressões. A partir do material, o que você esperava, como que foi, o que mais você gostou, o que ainda ficou, o que você quer pesquisar ainda, né? E como foi essa experiência das perguntas, o que elas acrescentaram. É um registro. Então você vai registrar esse momento. A sua experiência, o seu aprendizado durante o tempo. Como que você estava quando você... Até sentimento a gente coloca no portfólio, entendeu? No portfólio você separa um caderno, uma pasta, enfim, você usa a sua criatividade e anote lá como você estava quando começou a aula, o que você aprendeu, o que você achava que sabia, o que acrescentou, enfim, é o registro do que foi vivido hoje, a partir das perguntas e tal. Tempo esgotando, mas a gente vai tentar fazer agora respostas mais objetivas, porque o nosso tempo esgotou. Então a gente vai fazer aquele tipo ping-pong, né? Não, mas a gente vai voltar a fazer de novo. Eu acho que hoje a gente está inaugurando um novo método, uma nova metodologia, que é a primeira que a gente está fazendo. Que é o formato que eu e a Márcia tínhamos pensado há muito tempo, que é um formato tipo entrevista. A gente conversa, vai conversando e vai discutindo. Na verdade, a gente já chegou, a gente chama hoje de inauguração de protótipo, né? O protótipo. Sumiu tudo? Cheguei. Voltou. Eu adorei esse novo modelo aí, sabe? Porque eu fiquei relaxada. Eu cheguei... Relaxada? Eu fiquei relaxada, à vontade. Eu tô querendo ficar aqui o dia inteiro conversando. Tá pipocando aqui, ó, a participação de vocês, gente. Foi maravilhosa, muito legal de ver tanta gente falando, né? Gostei, pra caramba. Vamos tentar fazer algumas perguntas rápidas pra gente pular. Primeiro, Silva aqui, ó, da Maria Aparecida. Vai lá, o portfólio é para enviar para onde? Para ninguém. O portfólio é seu, é para ficar com você. Você vai... o portfólio é seu. Você depois, ao final dessa formação, o seu tutor que vai sentar com você, olhar... Entendeu? Conversar. E aí, a partir do seu portfólio, ele já começa a mostrar um negócio? Como é que para ela saber o que nós estamos falando? O Perdão vai mostrar um negócio. O que é seu portfólio? É aqui. O portfólio. Meu portfólio, até hoje eu uso. Meu portfólio tem o Ben 10 na capa, tá? Não liga não. Porque eu estava barato na época. Mas o portfólio, ele até hoje me ajuda. E eu já fiz o curso, faz 2 anos? Terminou em 2 anos o curso. Toda a minha experiência de construção está dentro do portfólio. Então, as minhas experiências, muita coisa que eu preciso, às vezes, relembrar, é dentro do portfólio que a gente já. E isso é uma quebra de paradigma, né, Babi? Porque o aluno tem a ideia de, assim, eu construo aquilo para entregar para quem? Não é para quem, é para você. A gente não pode confiar na nossa memória, né? A memória da gente falha, às vezes. E esses aprendizados, eles ficam marcados. Então é importante, até hoje o meu portfólio fica do meu lado aqui, ó, no Telesaúde, e eu fiz sobre gestão de vigilância sanitária. Mas o aprendizado que tem aqui dentro não tem nada a ver só com sanitário. É o aprendizado de habilidade, de jogo de cintura, de como buscar, de como construir, e essas situações ocorrem. Tá bom? Eu acho que, apesar das outras perguntas que estão aqui, vamos tentar mais rapidamente, que a gente está com... Como a gente deu um problema, a gente vai dar mais 5 minutos estendido, né? Então tá. Deixa eu ver aqui. Tá aqui que o meu negócio já pulou. Meu sonho é conseguirmos continuar no processo de acompanhamento das equipes do após o CIFS. Aqui dando suporte e falta continuarmos a discussão. Como dar continuidade ao acompanhamento dessas ferramentas? Acho que isso você já falou, né, Babi? Você já deu uma boa explanada, Iraci. Outra coisa. O acompanhamento, Rita de Cássia. O acompanhamento dos resultados, controle e avaliação da intervenção realizada de fatos pode ser feita também através dos indicadores dos municípios, principalmente aqueles facilmente mensurados, como, por exemplo, a incidência de dengue, a internação por causas sensíveis à atenção básica, ferramentas que embasam toda a ação de saúde. É outro comentário. Ainda utilizamos o telesaúde apenas como ferramenta, como já falou, tenho fé que seja utilizado para diagnóstico, que a gente vai fazer também. E outro comentário que a gente tem aqui, a Rosemary falando
E no interior de São Paulo, vocês estão indo, que ela veio do interior de São Paulo, que a gente está indo muito mais longe. Penso que existe uma tendência em valorizarmos muito pouco o que temos de positivo nas mudanças. Muitas vezes, tal percepção necessita de estratégias para fortalecê-la. Pois assim, fortalecemos nossa autoestima como profissionais de saúde. Em Descalvado, por exemplo, no interior de São Paulo, essa experiência... Isso é um pouco do ser humano, né? Nós geralmente temos uma tendência para olhar o negativo. Por exemplo, você vai olhar o seu rosto cedo no espelho. Você não olha o que está bonito, você olha o feio. A gente tem, por quê, né? Se a gente vai contar um caso, a gente conta o ruim, você não conta o caso bom. Então é um pouco do ser humano. Então isso a gente precisa mudar em todos os sentidos. E a gente, quando está olhando a experiência profissional também, até a nossa organização, a gente fala da organização mal da organização. E esquece de colocar os pontos positivos que ela já tem. Né? O que a gente tem de excelência, o que a gente tem que são forças que podem ajudar a gente a crescer. A gente olha muito as fraquezas, né? A gente olha muito as fraquezas. Isso é ruim. Tem a ver com o perfeccionismo da gente, eu acho, né? A Estela mandou para mim aqui um recadinho assim. Como atividades do curso, elas devem trazer para o final. Como é que é, Estela? É para o final que eles vão colocar as atividades? É. Então as atividades do curso vêm para o final, do portfólio. É no final que a gente vai avaliar. Quanto à questão da Ana Cássia, falou assim, Babi, nas experiências que você vivenciou, qual o número de pessoas envolvidas nas atividades? Aí, essa aqui, por exemplo, né? 90 e poucas pessoas. 90 e poucas. Mas assim, quantas pessoas? Eu sei que eu tinha, acho que 18 TCCs que eu orientei com metodologias ativas e tive 36 alunos. 36 alunos durante um ano fazendo especialização em gestão da clínica. Antes disso, eu já utilizava em sala de aula. Eu fui professora da Univag, do curso de Serviço Social. E aí um monte de gente, gente, eu acho que a primeira vez que eu dei aula, eu tinha 17 anos, né? Só que daí eu fui me aprimorando. Agora, com metodologias ativas é mais recente isso. Deve ter uns 4, 5 anos que eu estou trabalhando com isso. Agora eu vou, Babi, eu vou sair um pouquinho daqui. Eu vou chamar uma colega nossa que foi a mentora. O Fábio está dizendo que ele desenvolveu um portfólio no curso do CD Jesus. É isso mesmo. O CD Jesus trabalha com as metodologias bem interessantes, ativas. A Rosemary está lá de São Paulo mesmo, assistindo lá em São Paulo. Olha que legal. Você viu que a gente está chegando longe. Na verdade, eu nem vou falar para vocês que a gente já está chegando em Hong Kong, tá? Gente, verdade. Vários países que estão fazendo parte da gente. O Juleimar. Aí o Juleimar, você está em Minas. Isso aí, Juleimar. Então tá, meninos e meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora e vou trazer para cá uma colega nossa que foi idealizadora, que te convidou, né? Vou pedir para a Estela sentar aqui para falar um pouquinho com você, para a gente poder estar encerrando. Vocês ficam só vocês estão inventando as inovações todas comigo, né? Alô, bom dia a todos. Eu sou Estela Mares, da Escola de Saúde Pública, da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, responsável pelo curso introdutório. Na realidade, eu, Eliane e a Tatiane ficamos responsáveis pelo curso introdutório. Primeiramente, Babi, a gente gostaria muito de agradecer, porque o apelido dela, viu? Ela chama Nilva, mas o apelido a gente conhece por Babi. Então, a gente gostaria de parabenizar. Eu acho que os nossos objetivos com essa web aula foram atingidos. Né? Você foi perfeita, foi muito boa, era isso mesmo que a gente queria. Né? Só para reforçar, o portfólio, né, a gente vai querer receber no final do período presencial aqui, porque eles vão registrando todo o percurso, né? E a gente gostaria também de agradecer os parceiros que estão com a gente na construção do introdutório, que é o NDS, né? O Instituto de Saúde Coletiva, a Universidade Federal de Mato Grosso esteve com a gente, o COSEMES de Mato Grosso, o CIES estadual, a Coordenadoria de Atenção Básica e as áreas técnicas lá da Secretaria Estadual de Saúde, a Coordenadoria Pedagógica da Escola de Saúde Pública, na pessoa da Eliette, todos os técnicos que estiveram junto com a gente, a Célia, a Leonor, a Eluani, né, que vai estar com a gente também.
a Valéria na coordenadoria de formação técnica, né, e a Noise, a coordenadoria pedagógica Eliette, na nossa a COEP, de uma maneira geral, na pessoa da Eloá. Então, não esqueci, acho que não esqueci de todos, né, não esqueci de ninguém, aliás. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né, uma presença alta, dos nossos colegas dos escritórios regionais, e eu acho que a metodologia ativa, as diferentes metodologias ativas, ela nos leva a questionar que SUS que temos e que SUS que queremos, né? De buscar. Emocionada. E quem me conhece sabe, né? Não. Ai, que lindo! Vamos eu chorar também? Porque a gente passa, né? Eles Recentemente eu fui para a Mutum, né, uma forma de acompanhar o introdutório, mas o introdutório não pode ser uma página virada. O introdutório ele precisa saculejar as equipes e a coordenação municipal para incluí-la, inclusive, dentro da rede de atenção e buscar a coordenação dessa rede de atenção. Eu acho que com as metodologias ativas a gente pode fazer muito por isso. É muito. Então eu gostaria de agradecer todos. E assim, chamar todos para a próxima aula, dia 16/7, né, de julho, que é com o Dr. Júlio Miller. A gente vai conversar muito sobre as políticas de saúde e chamar todos para estar atento, agradecer o Telesaúde. Nossa, o Oberdan foi uma pessoa, a Márcia e todos aqui do Telesaúde, foi uma pessoa que estimulou muito a gente. Não, vamos, a gente precisa fazer isso e começar com o Telesaúde. Então, acho que o Telesaúde foi fundamental para a gente estar aqui hoje, né? Então, a gente gostaria de agradecer muito, muito, muito. Então, eu vou passar agora a palavra para você. E para eu você quero agradecer terminar. muito, gente. Olha, foi uma delícia para mim estar aqui. Quero agradecer também à Secretaria Municipal de Saúde, porque, na verdade, era para eu estar trabalhando uma hora dessa, né? E aí, prontamente, eles me liberaram para estar aqui. Foi uma experiência maravilhosa. Eu queria deixar um beijo assim, no coração de todos vocês e dizer que, para mim, não houve distância entre nós, porque foi muito bom ouvir tanta gente participando e falando, e participação de outros estados. E eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, cada vez mais aprender a aprender, ok? Para a gente ser um profissional mais completo, mais atuante, mais feliz, mais unido. Mais tudo. E vamos embora, mais amoroso, que o amor se faça. Eu amo todos vocês, viu? Amo você, o Berdan. Nosso amor já antigo. Já estamos antigo nosso amor, né? Tamo junto. Um beijo para todo mundo, gente. Um bom dia. Tá. Gente, obrigado a todos. Não se esqueçam que a gente ainda está no mês do envelhecimento. Hoje é a nossa última aula de envelhecimento, né? Esse que a gente vai estar fazendo. E a todos, meu muito obrigado. Não esqueçam de estar acessando a página do Telesaúde. E se ainda alguns municípios tiverem alguma dúvida, pode solicitar uma teleconsultoria, que a gente pode estar encaminhando a sua pergunta para um especialista. Obrigados a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.